Olá, sejam bem-vindos. Existem textos que servem como um refúgio, não é? E outros que funcionam quase como um desafio. Pois bem, o Salmo 5, ele consegue ser as duas coisas. Nessa nossa análise, vamos mergulhar fundo nesta oração matinal, uma oração que revela camadas bem profundas sobre o que é comunhão, sobre o clamor por justiça e, claro, sobre a impressionante santidade de Deus. Sabe, o coração deste salmo, ele já pulsa com toda a força logo no comecinho. Essa citação do versículo 3, ela não é só uma introdução, não. Ela é o tom da oração inteira. Um encontro diário, marcado por intimidade e por uma expectativa vigilante. É com essa imagem de uma espera atenta, que a nossa jornada de análise começa de verdade. Certo. Para desvendarmos a riqueza deste texto, nosso roteiro será bem claro. Primeiro, vamos entender o cenário da oração. Em seguida, vamos encarar o seu principal dilema teológico e, a partir daí, extrairemos 3 lições muito práticas e poderosas sobre a nossa comunhão com Deus. Vamos começar? Bem, toda oração nasce em um lugar e em um tempo específicos. Por isso, nosso primeiro passo é situar o Salmo 5. Entender quem o escreveu e em que circunstâncias é a chave para decifrarmos a profundidade e a urgência por trás de cada palavra. Este é um salmo para o início do dia, bem parecido com o Salmo 3 nesse aspecto. A tradição atribui a Davi e o cenário provável é o auge da angústia durante a rebelião do seu próprio filho, Absalão. Isso já nos revela algo fundamental. Mesmo quando o mundo parece desmoronar ao redor, a comunhão matinal com Deus não é um luxo, é na verdade uma âncora inabalável. Então, com esse contexto de angústia estabelecido, chegamos ao coração do desafio que este salmo nos apresenta. Há passagens aqui que podem soar duras, até mesmo chocantes. Trata-se de um salmo imprecatório, uma classificação que nos obriga a levantar questões teológicas muito importantes. E a questão central é exatamente esta. É uma pergunta que ecoa na mente de muita gente que lê textos assim. Como é possível conciliar uma oração que pede juízo contra inimigos com a revelação de um Deus de amor e misericórdia? Para responder a isso, é preciso investigar as justificativas teológicas que estão por trás desse clamor. Antes de mais nada, para que todos partam da mesma base, é importante definir o termo. O que é um salmo imprecatório? Essencialmente é uma oração que invoca a justiça divina, o juízo de Deus, contra aqueles que se opõem ativamente a ele e ao seu povo. O ponto crucial aqui, o que muda tudo, é a perspectiva. Não se trata de uma vingança pessoal de Davi, entende? Ele enxerga a situação a partir de um ponto de vista divino. Os inimigos não são apenas seus inimigos, eles se rebelaram contra o próprio Senhor. Portanto, o clamor dele é um apelo para que a aliança de Deus seja cumprida, para que a justiça divina prevaleça sobre qualquer acerto de contas humano. No fundo, é o reconhecimento de que a santidade de Deus simplesmente não pode ser indiferente ao pecado. E essa citação de C.S. Lewis é simplesmente brilhante, porque nos oferece uma perspectiva muito poderosa. O que ele sugere é que uma forte aversão ao mal não é um sinal de barbárie, muito pelo contrário, é um sinal de uma consciência moral e espiritual aguçada. Levar o certo e o errado a sério significa, em última análise, não ser indiferente à injustiça. Ok, com essa base teológica estabelecida, agora podemos passar da teoria para a prática. Tendo enfrentado a parte, digamos, mais difícil do Salmo, o que ele nos ensina para a nossa vida de oração? A primeira lição é bem surpreendente e foca em como nos aproximamos de Deus. A palavra hebraica para apresentar, lá no versículo 3, é de uma riqueza incrível. Ela carrega uma dupla conotação, quase 2 imagens em uma. Por um lado, ela evoca a figura de um sacerdote, organizando tudo metodicamente, o sacrifício no altar. Mas, por outro lado, ela remete a um soldado que se apresenta diante do seu comandante, de prontidão para receber ordens. A nossa oração, portanto, deveria combinar essa dupla atitude, a reverência de um sacerdote e, ao mesmo tempo, a prontidão de um soldado. Então, depois de entender como se aproximar, a segunda lição nos convida a lembrar para quem a oração é dirigida. Afinal, uma comunhão genuína exige bem mais do que a postura correta. Ela exige uma compreensão clara do caráter santo de Deus. E é aqui que o Salmo nos ajuda a manter 2 verdades que parecem opostas, em perfeito equilíbrio. De um lado, temos o conhecido amor redentor de Deus, aquele que alcança a todos. Do outro, temos a sua santidade judicial que,
que simplesmente não pode ser neutra diante do mal. A conclusão disso é muito profunda. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. E ambas as facetas são expressões do seu caráter perfeito. E esse é um ponto que precisa ficar absolutamente claro. A abominação ou a aversão de Deus ao mal que o Salmo menciona não é uma emoção humana, sabe? Não é algo volátil, imperfeito. É uma oposição judicial, uma expressão da sua natureza santa e justa. E para quem o segue, o chamado é claro: alinhar o próprio coração com o coração dele. Ou seja, amar o que ele ama e abominar o que ele abomina. Chegamos então à nossa terceira e última lição prática. E esta lição une tudo: a postura correta, a compreensão do caráter de Deus. Ela sintetiza os clamores de Davi em um modelo de oração que podemos sim aplicar em nossas vidas. Se observarmos bem, a oração de Davi se desdobra numa progressão de 3 pedidos bem claros. Primeiro, ela começa com o clamor por orientação, um pedido para que Deus remova os obstáculos do seu caminho. Depois, ela se move para a justiça, entregando os inimigos ao juízo divino. E isso é um ato de confiança que, no fundo, está orando: venha ao teu reino. E, por fim, a oração se expande e vai além do individual, pedindo a bênção, não só para ele, mas para toda a comunidade dos fiéis. E o que isso ilustra, de uma forma brilhante, é uma bela progressão espiritual. A oração de Davi começa com um clamor muito pessoal, um pedido de socorro, mas ela evolui. Ela se transforma numa intercessão muito mais ampla, pela proteção e pela alegria de todo o povo de Deus. É de fato uma jornada do eu para o nós. E assim, toda essa nossa análise nos conduz a uma reflexão final. O Salmo 5 se revela um poderoso antídoto contra a passividade diante da injustiça. E ele nos deixa com uma pergunta bem desafiadora para refletirmos. De que maneira cultivar uma aversão santa ao mal, em vez de uma confortável indiferença, pode, na verdade, aprofundar a vida espiritual e intensificar o nosso anseio pelo reino de justiça de Deus?